A paz do Senhor Jesus, queridos. Estamos aí começando mais uma live de ensino da Palavra do Senhor, estudo bíblico. Nós estamos aí na série Daniel e Apocalipse, interpretando as profecias, tá? Você é meu convidado especial para estar aí assistindo hoje a aula de número 13, tá? Você que está chegando aí, nós estamos na aula de número 13 e você é meu convidado especial para estar juntamente conosco aí. Tá bom? Aguardar o pessoal entrando aí. Presbítero irmão Amarildo, a paz do Senhor, chegando aí já. Nós vamos seguindo aí. Aleluia. Você que já chegou aí, já vai, aleluia, compartilhando, né, a live, para que mais pessoas possam participar, né, da live conosco hoje. Hoje é a aula de número 13. Aula de número 13. Eu vou fazer aí alguns convites, tá bom? Aleluia. Você que está conosco aí. Hoje quarta-feira, né? Hoje, aleluia, dia de live de ensino bíblico da Palavra de Deus. Mandando aí alguns convites para você que está aí comigo, chegando aí, na paz do Senhor. Os irmãos que forem chegando, já vai deixando aí sua saudação cristã. Aleluia, para que eu possa te cumprimentar. Só mandando alguns convites aqui. Eu já volto aí com vocês. Glória a Deus. Hoje é live de estudo bíblico, tá, queridos? Nós estamos falando sobre Daniel e Apocalipse, interpretando as profecias. E hoje nós estamos aí, vamos falar sobre, né, estamos falando sobre as 70 semanas, tá? E nós entramos aí hoje, finalizamos a semana de número 69, tá bom? Aleluia. Deixa eu ver aqui, eu não estava vendo a tela. Deixa eu cumprimentar o pessoal que foi chegando aí, que eu estava fazendo os convites, tá bom? Glória a Deus. Presbítero irmão Amarildo, nosso irmão cooperador João Edson, nosso irmão Marley Mantovani, lá da cidade de Votuporanga, a paz do Senhor. Aleluia. Nosso irmão José Andrade, nossa irmã Késia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, você que já entrou aí, convida mais alguém, compartilha essa live para que a gente alcance mais pessoas nessa noite, porque o assunto de hoje é um assunto muito importante e interessante. Cooperador Júlio César chegando por aí, a paz do Senhor, querido. O assunto de hoje é um assunto muito importante, porque nós estamos entrando, queridos, no culminar aí. Nós estamos falando de Daniel capítulo 9, sobre as 70 semanas. Tá? Vou dar uma recapitulada na aula passada e entramos na aula de hoje com força total aí, porque nós estamos encaminhando, tá, para entender a semana de número 69 para a semana de número 70, que é a última semana, né? O que Deus ele revelou para Daniel naqueles dias. Mas para que a gente entre nisso aí, a gente comece a aula de hoje, né? Vamos estar fazendo a nossa oração
Primeira oração, como a gente sempre faz em todas as aulas, para a gente já entrar na temática, no assunto, amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos então, seguindo aí. Perdão, irmão, vontade de espirrar que o nariz está ardendo. Mas vamos lá. Vamos orar então, dando início. Você que já entrou, você que já está com a gente na live, convida mais alguém, né? Tem muito irmão que ainda não apareceu por aí. Convida mais alguém para estar conosco na live hoje, né? Para a gente falar um pouquinho mais e para você aprender, e mais pessoas também aprender sobre esse texto, que é um texto riquíssimo da palavra de Deus, da palavra do Senhor Jesus. Vamos orar. Amado e querido Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós nos colocamos na Tua presença, nós oramos a Ti, nós louvamos, engrandecemos e agradecemos ao Teu nome, porque sim, Pai, Tu és um Deus santo, um Deus vivo, um Deus verdadeiro e fiel, um Deus que tem, Senhor meu Deus, nas Tuas mãos todo poder, toda soberania e graça. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero clamar a Ti nesta noite, eu quero louvar ao Senhor, eu quero engrandecer ao Teu nome, porque o Senhor é um Deus santo, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus que tem nas Tuas mãos todo poder. Querido Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir, Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bênção do Senhor sobre cada vida que está nos assistindo nesta noite. E que todos os assuntos que forem tratados aqui, Senhor, seja para a glória do nome do Senhor. Em o nome de Jesus eu oro, em o nome do Senhor Jesus eu te louvo, em o nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Aleluias, amém e amém. Amém, queridos, glória a Deus. Chegando mais gente aí, Thiago Naves, né, nosso amigo aí de longa data, paz do Senhor querido. Nosso irmão Michael Naves, da cidade de Itapajipe, né, da nossa igreja de Itapajipe, nossa irmã Joana Dark, irmão Alex Dias. Querido, nós vamos então entrar na temática de hoje, só um segundinho aí. Aleluia. Glória a Deus. Só organizando aqui, queridos, para a gente entrar na live. Tá muito calor aqui. E vamos na temática então. Nós estávamos falando na aula passada sobre... entramos em Daniel 9, né? Na aula de número 12, hoje é a aula de número 13. E eu passei para vocês a ideia, né, das 70 semanas de Daniel. Que seria... a colocação, né, da revelação que Deus deu para Daniel a respeito das últimas coisas, tá? Uma visão escatológica, tá? A palavra escatologia quer dizer estudo do fim, escato, final, últimas coisas, logia, estudo. Então, o estudo das últimas coisas. O que acontece aí? Nós falamos sobre essa questão geral das 70 semanas, né? Deus dá essa visão para Daniel. Essa visão ela abrange exatamente tudo que ia acontecer desde o dia de Daniel até o culminar, até o final dos dias, até o final de todas as coisas. E quando eu falo final de todas as coisas, é exatamente isso, o final de todas as coisas. Quando, né, como fala aí no popular, quando o mundo acabar, né? Quando vai acabar tudo aí e culminar no desenrolar de Cristo, buscar a sua igreja, né, grande tribulação, Armagedon, milênio e depois aí o grande trono branco, finalizando com tudo, tá? Então nós falamos disso daí, olhamos na profecia, tá? Nós estamos baseados aí no texto de Daniel 9, a partir aí, lemos todo o texto, tá? Mas aí a profecia começa no capítulo 9, no versículo de número 24, foi o que nós nos baseamos aí. Nós falamos sobre o capítulo 24, 25, tá? E 26, e nós entendemos então na aula passada que o anjo ele dá especificamente quando iria acontecer cada coisa. Então ele divide as 70 semanas em, né, 3 partes específicas, na verdade, em 4 partes, tá? 3 partes são visíveis, claras, e uma dessa parte, né, que seria a 4ª parte, aí, na verdade a terceira, que fica um pouco
Se você ler o texto rapidamente, você não vai conseguir entender, mas nós vamos provar aqui para você no texto bíblico o que está acontecendo hoje. Então a gente vê aqui na palavra de Deus, ó, Daniel, capítulo 9, verso 24, verso 25, a Bíblia diz que sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas, e as ruas e muros se edificarão, mas em tempos angustiosos. No verso 26 diz que no final das 62 semanas será cortado o Messias, não para si mesmo. Então o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então nós vemos o quê? Nós vimos que há uma divisão. 7 semanas, essa semana nós aprendemos que se trata de semana de anos. Então em 49 anos a cidade seria edificada. Da saída da ordem para edificar até a restauração, 7 semanas, que são 49 anos. Tá? Nós vimos no tempo, na história, que realmente em 48 anos aproximadamente foi construído os muros e o templo. Né? Nós temos isso no relato em Esdras e Neemias e também nos livros históricos, que são a parte da Bíblia, livros seculares. Posteriormente, o anjo vai falar com Daniel sobre 62 semanas. Essas 62 semanas, elas representam, tá? Elas representam tudo que acontece após a edificação do templo, tudo que Israel passa até a morte do Messias, nascimento, ele cresce e morre. O texto diz que no final das semanas 62, no final das 62 semanas, que seria no final da semana de número 69, o Messias seria tirado, o Messias seria cortado, morto, não para si mesmo, tá? Mas para um propósito maior. Então a Bíblia vai falar no versículo 26 que o povo do príncipe prevaleceria, destruiria o santuário e a cidade. Esse príncipe, como eu falei na aula passada, se você não viu a aula passada, é bom você voltar depois e se atualizar, tanto aí no Face como no YouTube. No YouTube tá mais fácil, tá? No canal do YouTube, Pastor David Evangelista, tem uma playlist, tá? E as aulas são nomencladas lá, aula 1, 2, 3, 4, a playlist Daniel e Apocalipse, tá bom? Dentro do meu canal tem uma playlist e você tem todas as aulas dessa série. Então você que não viu essas anteriores, volta lá e dá uma olhadinha. Pois bem, quando nós olhamos para esse número aqui, 69 semanas, eu olho para isso aqui, eu entendo que, eu vejo o verso 26 falando de um príncipe, o 25 falando de outro príncipe, tá? O príncipe do capítulo 25 é Jesus, é o Messias. E o príncipe do versículo 26 é o próprio anticristo, é Satanás. É ele que vai prevalecer. Então foi isso que a gente falou na aula passada. São 62 semanas que representam 434 anos, mais os 49 anos, tá? Simbolizando aí, então, até o Messias, 483 anos, né? 450 mais 33, 450 até o nascimento, 33 até a morte, 483 anos. Pois bem, a aula de hoje, então, é o que nós vimos até agora, né? Se passaram 69 semanas da profecia de Daniel. Até a morte do Messias, até a morte de Cristo, do Senhor Jesus. Não estou falando de morte, né? Depois houve a ressurreição, tá? Mas o marco que vai marcar o final da semana de número 69 é a morte do Messias, tá? O marco, aquilo que vai marcar, o que vai pontuar o final da semana de número 69 é a morte do Messias. Você precisa prestar bastante atenção nisso aqui, tá? Porque, como eu disse, às vezes você não viu a aula anterior, vai ficar um pouco perdido, mas nós estamos falando das 70 semanas de Daniel. É um pouquinho complicado mesmo, você tem que ouvir com bastante atenção, ler a palavra com bastante calma, porque senão fica um pouco desconexo, tá? Mas se você ver todas as aulas, você vai ficar um pouquinho mais, fica mais tranquilo, tá? E já faz 3 aulas aí que nós estamos falando desse assunto. Então vamos lá. Se você conseguir ver as 2 anteriores, vai ficar mais fácil para você entender. Se você já viu, você está acompanhando meu raciocínio. Então, o que faz os pontos que nós falamos, tá? Os pontos que nós falamos, o que marca o final da semana de número 69 é a morte do Messias. O que faz o início, que marca o início das 70 semanas, a semana de número 1, é a ordem para a saída de edificação
da cidade do templo, ok? Quem foi isso? Foi Ciro que deu a ordem, nós vimos na Bíblia, nós temos isso também relatado na história. E o que finda a semana de número 69 é a morte do Messias. Então nós sabemos que de Daniel até a morte de Cristo se passaram 69 semanas. Pastor, mas não foram 70 semanas decretadas para Jerusalém e para a sua santa cidade, ou para o povo judeu e para a santa cidade, que seria Jerusalém, até o findar de tudo? São 70 semanas? Sim, mas vamos para o texto então, e é o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre a lacuna. Que lacuna, pastor? Tem uma lacuna entre a semana de número 69, né, como se fosse a semana de número 69 e a semana de número 70. 69 e 70. Não, elas não estão juntas. Há uma lacuna. Mas que lacuna é essa? Como provar essa lacuna na história? Primeiro ponto é um ponto bem simples, porém não muito acadêmico, né? Não vai suprir a necessidade de resposta dos mais estudiosos. Por quê? Se eu falar, é simples. A grande tribulação ainda não está acontecendo, então não é a última semana. Tá, mas isso é lógico, não estamos na grande tribulação. Mas aonde nós estamos? Nós estamos na lacuna. Mas como provar essa lacuna no tempo? É simples, eu vou mostrar para vocês. Se observar bem o texto, nós vamos ver que o anjo, tá? O anjo Gabriel vai falar com Daniel e ele deixa uma lacuna bem clara no texto. Como assim? Que lacuna clara? Vamos aqui para a palavra de Deus, estou com a Bíblia na mão, Daniel capítulo 9, verso de número 27. Verso de número 26, tá? E 27. Vamos lá. Olha que interessante. Eu vou fazer a leitura aqui, porque eu fiz um comentário aqui, tá anotado, mas você pode acompanhar na sua Bíblia que o texto é o mesmo. Daniel 9, 26. E depois das 72 semanas, e depois das 62 semanas, será cortado o Messias, certo? A primeira divisão 7, a segunda 62. Após 62, será cortado o Messias, então totalizando 69. Na semana de número 69, será cortado o Messias. Mas não para si mesmo. Isso aqui indica o quê? A morte expiatória de Jesus, tá? Não foi cortado para si mesmo, ele foi cortado para um propósito, para a salvação de todos aqueles que o aceitarem, o receberem. Lembra lá em Atos, tá? Capítulo 2, que vai falar, olha, a promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão perto, para os que estão longe e para todos quanto receberem ao Senhor Jesus. Então, Jesus ele morre, ele é cortado não para si mesmo, mas para um propósito maior, o propósito de salvação. Aí a gente começa a lacuna. Por quê? Porque as 70 semanas está determinado. Verso de número 24 diz, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Está falando para quem? Para Daniel. Daniel é o quê? Judeu. Para os judeus, para o seu povo e para a sua santa cidade, para Jerusalém. Só que aqui, quando Jesus é cortado não para si mesmo, né, falando da morte expiatória, a salvação dele engloba tudo. Se eu voltar em João 6, né, 3,16, o que eu vou ter? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, tá? Para todo aquele que nele crê, tá? Ele deu o seu Filho numa morte expiatória, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Por todos nós, não só para judeu, para todos. Todos aqueles que creem, tá? Todos aqueles que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna, tá? Isso é todos. Todos, todos, todos. Não há aqui nenhum tipo de, vamos dizer assim, de separação. Igual, por exemplo, uma linha de raciocínio teológica, né? Que seria os calvinistas. Jesus morreu para os eleitos. Não, eleitos são aqueles que, todos nós somos eleitos. Chamou todos. Porém, só alguns que vão permanecer, né? Isso está ligado a nós deixarmos o Espírito Santo agir em nós. Então, Jesus não morreu para os eleitos, o texto não diz isso. Jesus morreu para todos aqueles que nele crêem, né? Se eu for entrar numa linha teológica
arminiano e calvinista, os calvinistas falam, só os eleitos vão ser salvos. Tá, peraí, cara. E quem são os eleitos? Os eleitos são aqueles que aceitam a Cristo, né? Então a gente entende que ele morreu para todos aqueles que nele crê. Todo aquele que crê em Jesus não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. É o que o texto diz. Então nós estamos adentrando aqui, nessa morte expiatória, ele foi tirado não para si mesmo. Eu entro na era da igreja, na era daqueles que aceitam a Cristo. Isso aqui começa a lacuna. Continua o texto. Eu estou no versículo 26 de Daniel 9. Continua o texto. Foi tirado não para si mesmo. Aí eu começo a lacuna. Por quê? Primeiro que a morte é expiatória para todos. E as 70 semanas não está determinado sobre mim, mas está determinado sobre os judeus e a sua santa cidade. E aí a lacuna começa. Olha o texto. E tem um ponto e uma vírgula no texto, não para si mesmo, né? E o povo do príncipe. Esse príncipe com letra minúscula, nós falamos na aula passada do anticristo. Que há de vir, destruirá. O príncipe que há de vir. Quem que é esse príncipe que há de vir? Jesus já veio. Ele já morreu, já ressuscitou, ele já veio. Esse príncipe que há de vir é o anticristo que há de aparecer. Então por que eu estou na lacuna? O anjo é claro. Ele tem que vir na lacuna. O povo desse príncipe, que é o povo do anticristo, o príncipe que há de vir, esse povo vai ser liderado por ele ainda há de vir. Ele está onde? Está na lacuna, ele não está na semana de número 70. Entenda? Eles destruirão a cidade e o santuário. E o seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerras, destruições determinadas e assolações. Então entenda que o anjo ele coloca uma lacuna. Por quê? Porque ele encerra a semana de número 69 com a morte do Messias. Na semana de número 69 será cortado o Messias. Encerrou a semana de número 69. Aí a lacuna começa aqui. A lacuna começa no texto. A lacuna está no texto. Essa lacuna temporal. Por quê? O anjo é específico. Fala, olha, vai acontecer isso, isso e isso. E o povo do príncipe, tirado não para si mesmo, ponto e vírgula. E o povo, tá certo, que no hebraico não tem ponto e vírgula. Isso aí nós não vamos discutir, tá? Aqui é questão da tradução. Tá? Que no hebraico não tem ponto e vírgula, não tem ponto, né? Até que descobriram os sinais maçoréticos não tinha nem ponto. Tá? Mas entenda na questão da tradução aqui, como que se fala que é fonética. E o príncipe, tá? Teve uma pausa, ele continua a frase. E o príncipe, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Então ele está contando eventos que ainda não aconteceram. Peraí, pastor, mas como não? Como não? O povo do príncipe já não destruiu o santuário? Aí que entra uma questão muito clara aqui, tá? Que nós temos que trabalhar. O fato é que existe uma lacuna no texto. O fato é que a lacuna ela é real, tá? Ela é real, porque o anjo diz, olha, a semana de número 69 fecha com a morte do Messias. E a semana de número 70 começa quando? Ela não começou ainda. O texto não diz que começou. O texto diz que o povo do príncipe destruirá a cidade e o santuário. E o fim será com a inundação. E haverá guerras que estão determinadas as assolações até o fim. Então entenda. Todos esses eventos acontecem entre o final da semana de número 69 e o início da semana de número 70, que é a última semana. Então nós vemos que tudo isso aqui acontece depois da semana de número 69, está na lacuna. Depois da semana de número 69 e antes da semana de número 70. Mas por quê, pastor? O texto é claro. Eu vou te provar aqui que a semana de número 70 não aconteceu. Não se iniciou ainda. Ou seja, nós estamos no meio, estamos numa lacuna. A Bíblia diz que o templo ele foi destruído. A Bíblia não, né? A história vai dizer que o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, tá? No ano de número 70 depois de Cristo, o templo foi aí destruído. Então, o povo do príncipe, que seria o povo do anticristo, né, que estão sobre a ação do anticristo, e nós sabemos que esse povo está sobre a ação de Satanás desde sempre, nós falamos um pouquinho disso aqui, tá? Esse povo, que são os romanos, 70 depois de Cristo, vão aniquilar, vão destruir o templo, que só vai sobrar o que tem lá hoje, é o que? O Muro das Lamentações, que é o cartão postal de Israel,
que é o Muro das Lamentações, e lá atrás a Mesquita de Omar. Sendo assim, uma parte aconteceu. Depois que o Messias foi tirado, eles foram lá e destruíram o templo, no ano 70. Tá. Já aconteceu depois que o Messias foi tirado, depois que Jesus morreu, 2 grandes guerras mundiais. 2 guerras mundiais. E o texto diz na parte B do versículo 26 que haverá guerras e estão determinadas assolações. Então a cidade vai ser destruída, Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído. Já tivemos 2 guerras mundiais, tá? 2 guerras mundiais terríveis, aí morreu um punhado de gente. Nós tivemos um punhado de outros acontecimentos, atentados terroristas, né? As 2 torres gêmeas caíram. Nós tivemos um punhado de coisas. E tudo isso daqui, essas assolações e guerras, elas estão entre a semana de número 69 e a semana de número 70. Então nós não estamos na última semana, nós não estamos na semana de número 70. Então a lacuna é real. A lacuna existe e ela está no texto. O anjo deixou muito claro. No final da semana de número 69, o Messias seria cortado. E então aconteceria. O texto diz: o povo do príncipe destruirá a cidade e o santuário. Jerusalém ela foi destruída, uma parte do santuário foi destruída. A cidade já foi reconstruída, mas o santuário não. Vai ter uma inundação, haverá guerras, estão determinadas assolações. Então isso está na lacuna. A lacuna está aqui. Tá? Tem alguma linha de raciocínio que fala, não, mas semana de número 70 já se cumpriu. Não se cumpriu. Não está se cumprindo. Alguém fala, nós estamos vivendo a grande tribulação. Querido, a grande tribulação é terrível, é tenebrosa. Não passa nem perto do que nós estamos vivendo hoje. Isso aqui que nós estamos vivendo é o princípio das dores. É o princípio das dores que Mateus 24 vai lá relacionar. E Jesus fala sobre o princípio das dores. Não tem nada a ver com grande tribulação. Eu já vi pastor pregando aí que mas nós já estamos, os cavaleiros do Apocalipse já estão soltos e tarará. Não, senhor, nada a ver. Mas como assim, pastor? Nada a ver. Tá? Nada a ver. Porque Mateus 24 ele vai prever a destruição do templo 70 anos depois da morte dele, né? 70 anos depois de Cristo, depois da morte não, depois de Cristo, né? Do Marco 0, 70 anos após. E ele vai falar sobre também a segunda vinda. Fala sobre o princípio das dores. Tá? O princípio das dores. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Não tem nada a ver com o Cavaleiro de Apocalipse e nem nada a ver com a última semana, não. Com a semana de número 70. Tá? E nós estamos provando para você que na Bíblia, isso que nós estamos vivendo, o anjo deixou muito claro. Nós estamos na lacuna. Essa lacuna existe, ela está aqui, a Bíblia está dizendo e tudo isso está acontecendo. Olha o que nós vamos entender. Então, o que marca o início das 70 semanas? Como que o Senhor me prova que nós não estamos na semana de número 70? Como que o Senhor me prova que nós não estamos vivendo, tá, que os cavaleiros do Apocalipse não saíram, a fome, a guerra, que as taças da ira não foram derramadas? Como o Senhor me prova? É claro, é fácil. Como? Vamos para a Bíblia. O marco, o que é o marco do início das 70 semanas? Capítulo de número 27. Capítulo de número 27. O que marca o início da última semana? Lembra que as semanas são semana de anos? Lembra que as semanas são semana de anos? Nós já provamos isso na Bíblia. Falamos de Levítico, sobre a lei. Essa questão de 70 semanas era clara para judeu, para você e para nós aqui do Oriente. Do Ocidente, às vezes fica difícil de entender, mas para eles não, para eles, os povos semitas, eles, né, principalmente o judeu, eles entendiam claramente o que era 70 semanas, o ano do jubileu, tudo isso Deus já tinha falado com eles. Tá, então o que acontece? Para eles está claro isso aqui, para Daniel estava claro, 70 semanas determinadas, 70 semanas de anos. Se eu já provei que 70 semanas são de anos e não são de dias, nós provamos na Bíblia e na história, se nós já tivéssemos estivéssemos vivendo a semana de número 70, na verdade é impossível, por quê? Porque era para o mundo ter acabado lá 2000 anos atrás, né? 1900 e alguma coisinha, 1950 anos atrás, que é impossível, não acabou, nós estamos aqui. Então, nós não estamos vivendo a 70 semanas, a semana de número 70, é impossível. Porque senão Jesus morreu, após a morte de Jesus, começava a semana de número 70. E não começou. Por quê? Porque antes dela iniciar
ia acontecer tudo isso aqui que está no versículo 26. Tudo isso daqui. A cidade seria destruída, foi destruída no ano 70. O santuário seria destruído, né? Foi destruído no ano 70. Haveria guerras e determinadas assolações. Como eu disse, já houve 2 guerras mundiais depois disso. Já teve atentado terrorista, muitos atentados terroristas, várias guerras acontecendo, fome, peste. Nós estamos vivendo aí uma peste agora, que é esse coronavírus, né? Que, como eu já falei aí em muitas lives desde o começo do ano, é mais política do que realmente sanitária. Mas a gente não está falando que não mata, mata, mas não na proporção que eles colocaram. Agora viu que isso já não dá mais, você já viu que já parou, não tem mais Ibope, então para de falar. O corona não parou de matar, a doença não desapareceu, mas já baixou. Por quê? Porque agora é segundo os interesses políticos. Mas enfim, nós estamos falando de 70 semanas. Então nós estamos na lacuna. A lacuna é clara, a lacuna está aqui, ela existe, ela está na palavra, ela está na Bíblia. E a semana de número 70 não começou. O que acontece para começar a semana de número 70? Verso de número 27 de Daniel, capítulo 9. Olha isso aqui é muito sério, você tem que prestar bastante atenção. Eu vou fazer a leitura do verso 27 do capítulo 9. E ele firmará, ele quem? O anticristo, que seria o príncipe do verso 26. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, que seria a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Entenda isso daqui, querido. Isso aqui é claro. Está muito claro aqui na palavra. Eu tenho que usar tabela profética? Não. Está em linguagem profética? Tá, mas não tem necessidade de usar tabela. Por quê? Porque os termos aqui são muito claros. Eu vou te provar aqui. O que marca o início da semana de número 70? E ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana. O que vai marcar o início das 70 semanas? A aliança do anticristo com muitos, ou com todas as nações, ou com a maioria das nações. É isso que marca de forma clara, de forma clássica. Está aqui na palavra, irmãos. Não tem dupla interpretação, tripla interpretação. A palavra é clara, a interpretação é única. Pastor, mas acabou a semana número 69. Está aqui, está escrito. É interpretação de texto, que a gente aprende na escola, né? Lá, quarta, terceira. Josué, meu filho está no 2º ano, já está começando a aprender isso aí, interpretação de texto. No 4º ano você está afiadinho em interpretação de texto. O que marca o final da semana de número 69? A morte do Messias. Está escrito, não tem como interpretar de outra forma. Está escrito, é claro. Tá, aí fala mais um punhado de coisa. Não cita a semana de número 70. O que é? É a lacuna temporal. É o que eu e você estamos vivendo hoje, o início das dores. E o que marca a semana de número 70? Como é que eu sei, pastor, que a última semana começou? Como é que eu sei que a última semana começou? Que é a grande tribulação. Como que eu sei? Simples. O ponto que vai marcar o início da semana de número 70 é o verso 27, que diz: e ele firmará aliança com muitos, e na metade da semana. Então, o que vai marcar o início das 70 semanas? Das 70 não, da semana de número 70. O que marcou o início das 70 semanas foi a ordem inicial para edificar a cidade do santuário. Ciro. Lá no 1º ano lá. Tá. E o que marca a última semana? O início da última semana? A aliança. O anticristo vai se manifestar, tá? E é o que eu estou falando sempre. O palco dele está sendo montado, está sendo armado. Essa questão de coronavírus, já falei várias vezes. Isso aí é como se fosse um teste. Eles estão fazendo um teste, como manipulando a população. Manipulando. Né? Nós vamos manipular a população, vamos ver como é que eles lidam com essa situação. Se eles fazem o que a gente quer. Tá? O governo mundial, eu falei sobre isso aí, sobre nova ordem mundial, sobre Illuminati, a gente tem falado sobre isso. Eles estão aí, eles estão, né,
articulados no mundo. E Jesus está para voltar. Só que para Jesus voltar, isso aqui tem que acontecer. Então o palco do anticristo está sendo armado. O palco do anticristo está sendo montado. O palco do anticristo está sendo ali preparado. E o que vai marcar a última semana? O que marca a última semana? O início da grande tribulação. O anticristo, ele vai se instaurar, ele vai aparecer. Ele vai vir à tona, tá? Ele é uma pessoa comum, tá? Ele não é um semideus, ele é uma pessoa comum. Só que como eu já falei aqui em outras aulas, para se ele se estabelecer, ele precisa de um poder religioso ao seu favor. O anticristo precisa de um poder religioso para se instaurar, levando em consideração aquela ética de um reinado antigo. O cara, para ser rei, antigamente ele precisava do quê? Do poder religioso ungisse a rei. Isso funciona e acontece até hoje, onde é monarquia. Então ele precisa de o quê? Um rei em Israel, por exemplo, ele precisa de um profeta e ele precisa de um sacerdote. O profeta para ungir a ele, consultar a Deus por ele, e o sacerdote para fazer a parte religiosa, os sacrifícios e tudo. Então ele não vai fazer sozinho, é a trindade satânica que nós estamos falando. Então ele vai aparecer e vai firmar aliança com muitos. Aí alguém fala, mas tem especulações sobre fulano, sobre Beltrano, tá. Porque fulano já teve aliança com 10 nações, e aí Daniel teve aquela visão dos 10 chifres, lá do animal tinha 10 chifres. Eu já expliquei para vocês os 10 chifres. Aquilo significa poderes. De uma forma geral, aquilo já aconteceu. Tem uma visão escatológica? Tem. Só que eu também não posso me firmar, me pontuar exatamente. Vai ter aliança com 10 países. Não, o texto não fala isso. O texto está dizendo que ele fará aliança com muitos. Isso marca o início da última semana. Quando um líder que se pontuar como um líder mundial, que tem a solução para tudo, vai ser o salvador da pátria, o salvador do mundo, olha, a moeda vai ser unificada, vai acabar esse problema de doença, de SUS, todo mundo vai ser atendido, uma falsa igualdade. Quando isso foi estabelecido, querido, esse é o marco. Quando esse cara foi estabelecido e fala, olha, eu vou me aliançar com todos os países e todo mundo apoiar ele, ou a grande maioria apoiar ele, fala, nós está contigo. Esse é o marco que inicia, como o texto diz, ele firmará aliança com muitos na última semana. Na semana de número 70. Então começa a semana de número 70. Nós estamos na lacuna. Semana de número 69 acabou. O Messias morreu, ele foi cortado. Ressuscitou, mas é a morte que marca. Então finalizou a semana de número 69. Eu estou numa lacuna até que comece a semana de número 70. Porque o que faz começar a semana de número 70 é o anticristo fazendo aliança com muitos. Então nós estamos na lacuna. Alguns vão chamar o tempo da graça, o tempo da igreja. Aí cada um fala o nome que quer, Nós entendemos como a lacuna temporal, que o anjo deixou muito específico. Vai acontecer guerras, o santuário vai ser destruído. Só que entenda por que também nós não estamos na 70 semanas. Nós já entendemos, a lacuna está aí, ela é clara. Só que olha outra coisa que marca aqui o versículo de número 27. A Bíblia diz que vão ter 3 anos e meio, metade dessa semana de falsa paz, e depois 3 anos e meio de terrível tribulação, guerra e destruição. É aí que nós entramos. Olha aqui. Na metade da semana de ano, 7 anos, metade, 3 anos e meio. Na metade da semana, o texto vai dizer o seguinte. E o anticristo, no caso, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou oblação, dependendo da tradução que você está aí. Mas peraí, outra prova cabal que nós não estamos na semana de número 70. Ainda não é o fim, querido. Vai acabar o mundo? Vai, mas não é agora não. Tem muita coisa para acontecer, não é amanhã também não. Mas se Deus quiser, ele acaba, só que não passa por cima da palavra dele. Então já está falado, já está determinado, então não vai acabar amanhã. Você pode ter certeza que amanhã não acaba não. Tá? Jesus pode até voltar amanhã, mas acabar o mundo não. Entenda. Tem que se instaurar tudo isso. Tudo isso ainda tem que acontecer segundo a profecia, porque tudo que aconteceu anteriormente foi falado, aconteceu exatamente como foi falado. Então isso aqui vai acontecer exatamente como foi falado.
Nós nos pontuamos e nos baseamos no que já ocorreu. No que já ocorreu. Então entenda isso aqui. Quando a última semana iniciar, 3 anos e meio de falsa paz, vai estar tudo certo. Vai estar tudo lindo, né? Ele vai estar imperando e operando do jeito que ele quer, o anticristo. Só que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou oferta de cereais, tanto faz. O que acontece? Só tem oferta, só tem sacrifício e oferta no templo. O judeu não faz sacrifício nem oferta em outro lugar. Desde o tempo de Davi, no caso de Salomão, quando o templo foi construído, não se faz oferta nem sacrifício em outro lugar. Foi instituído por Deus que todas as ofertas e sacrifícios seriam feitas no templo. Então, desde que o templo não existe mais, cortou, acabou. Desde o ano 70 depois de Cristo, não se tem mais oferta, não se tem mais sacrifício no templo, porque Deus mandou, a orientação era para que fosse feito no templo. Então, entenda isso daqui. Se não tem, antes era tabernáculo, depois posteriormente templo. Se não tem, e aqui está falando que vai fazer cessar, então quer dizer que o anticristo ele vai reerguer o templo. Então a gente não está também na última semana. Nós não está, por quê? Porque o templo não foi reerguido. O templo não foi reerguido. Ah, pastor, foi sim, Edir Macedo reergueu lá o templo de Salomão, lá em São Paulo, eu acho. Tá, não, mas não vale. O templo tem que ser reerguido aonde? Na Santa Cidade. Só pode ser prestado sacrifício no templo lá em Jerusalém. Não pode ser em qualquer lugar. Não pode ser em qualquer lugar. Então, outra prova cabal que nós não estamos na semana de número 70, porque o templo está destruído ainda. A única coisa que restou foi o Muro das Lamentações. A única coisa que restou. Então, ele vai trabalhar e vai reerguer o templo. O templo vai ser reerguido, vai ser reconstruído. E entenda, querido, quando o templo de Jerusalém começar a ser reconstruído, pode esperar. Pode esperar. Se está começando a reerguer o templo, é porque o anticristo está breve. Isso se ele já não estiver aí à tona, andando. São pontos que nós estamos passando para vocês, que quando vocês veem isso acontecendo, se nós estivermos ainda aqui vivos, e isso começar a acontecer, você pode ter certeza, é o que a Bíblia diz, olha, o anticristo está aí. Se o templo começar a ser reerguido, pode ter certeza, porque é ele que ele tem que ser reerguido, porque o anticristo, ele vai fazer o quê? Ele vai lá, ele vai fazer parar a adoração, ele vai fazer cessar, e o texto diz que, e sobre as asas da abominação virá o assolador, no caso ele vai proferir o templo de novo, assim como nós lemos, né, nos capítulos anteriores de Daniel. Assim como nós falamos nos capítulos anteriores de Daniel, onde Antíoco Epifânio, um tipo de anticristo, um protótipo do anticristo, né, profanou o templo, o próprio anticristo ele vai fazer do jeito que ele quer, ele vai profanar também. Então, não estamos na semana número 70 por um punhado de fatores, né, por N fatos que estão marcados na Bíblia. Quando acontece a última semana? O mundo vai acabar amanhã? Não vai. Por quê? Porque nós não estamos. A semana de número 70, ela inicia. Nós estamos na lacuna temporal, como eu já falei para vocês anteriormente. A semana de número 70, a última semana, ela inicia com o anticristo firmando aliança com muitas nações. Ele firmará aliança com muitas nações na última semana. Na metade dessa última semana, o sacrifício vai ser cessado, vai acabar, ele vai acabar com o sacrifício. Para acabar tem que ter templo, o templo ainda não foi reconstruído, não foi construído. São provas aqui, são pontos que a gente tem que prestar bastante atenção. Outro ponto aqui, ó, que eu quero passar para vocês aqui, só estou fazendo uma leitura rápida aqui do meu comentário. Entenda que, um ponto que eu coloquei ali, as 70 semanas elas são determinadas para os judeus e para a sua santa cidade. Né? Então tudo isso tem que acontecer, o tempo tem que ser em Jerusalém, como eu falei. E o texto finaliza sendo, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Para isso acontecer, foi o que eu já falei, tem que ter o templo não existe ainda, que é por ordem da lei, até coloquei aqui, ó, os versículos, por ordem da lei. Né? Em Êxodo 25:8, Deuteronômio 12:1 e 1 Reis 9, o sacrifício tem que ser só no templo e em Jerusalém. Então está aqui, é claro, está na Bíblia. E chegando aí na parte final,
né? Na parte final nós temos o quê? A última parte do versículo que diz que está determinado, será derramado sobre o assolador. Que seria o quê? O que seria que está determinado? Seria a destruição, né? Aqui, nesse ponto aqui, vai iniciar, né? Vai acontecer o Armagedon, tá? Vai acontecer o Armagedon nesse início aqui, no final da última semana. Aí alguém vai perguntar para mim, pastor, e o arrebatamento? Vamos falar do arrebatamento. Querido, o arrebatamento ele é um evento que vai acontecer, está na palavra, é bíblico, porém há uma linha divergente de teologia. Tem os pós-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas. Nós somos pré. De que forma? Nós cremos que o que vai marcar, vamos dizer assim, o que fundamenta ainda mais a grande tribulação, né? O que vai fazer com que a grande tribulação seja mais terrível é o arrebatamento da igreja, onde um caos vai ser instalado, né? Com o arrebatamento da igreja. Então nós cremos que nós vamos ser arrebatados, a igreja de Cristo vai ser arrebatada antes da tribulação. Outros creem que os cristãos vão ser arrebatados depois, no final da grande tribulação, ou no meio da grande tribulação. Aí fica um pouco confuso. Agora o fator é que o arrebatamento vai acontecer. E eu falo muito isso na igreja, porque assim, sou pastor assembleiano e a maioria dos pastores assembleianos, eles vão defender, olha, vai ser arrebatado no início da tribulação e ponto final. Querido, nós estamos aqui para aprender todos os dias. E como eu sempre digo, e o que eu sempre ensino e sempre vou ensinar, querido, crente é crente até debaixo d'água. Não importa o que aconteça, você vai continuar sendo cristão. Então se o arrebatamento for antes da grande tribulação, e eu creio assim, maravilha. Mas se não for, isso não vai mudar nada. Se o arrebatamento acontecer no meio ou no final, isso não muda nada. Como assim, pastor? Nós vamos sofrer e daí, irmãos? Os nossos irmãos apostólicos, os apóstolos sofreram, morreram na estaca, cruz, de cabeça para baixo, decapitados, esquartejados, de formas terríveis, e não negaram a Cristo. Então se a gente tiver que passar na tribulação, não vai mudar exatamente, única e exclusivamente nada. Nós seremos cristãos fiéis até o fim, do mesmo jeito. Então são discussões que, no meu ver, como pastor e como teólogo, são discussões perca de tempo. Perca de tempo. E meu posicionamento é o mesmo. Que quando acontecer, não vai mudar nada, porque o crente verdadeiro ele permanece sendo crente até o final. Ele persevera até o final e é salvo. Agora aquele que nega não é crente. Ah, mas então eu tinha que ser arrebatado antes para mim não passar no problema, porque se eu passar, eu nego. Então tu não é crente, cara. Tu está se enganando. Você está se enganando. Então entenda o seguinte, vamos entender isso aqui. Vai acontecer o arrebatamento, tá? Com esse posicionamento que eu disse para você, se antes, durante ou depois, isso é indiferente. Mas o arrebatamento acontece nesse final de tempo aqui, nesse preliminar do final aí, próximo essa última semana ou na última semana. Então virá o respectivo período que se cumpre e se enquadra as várias profecias de Apocalipse, como, por exemplo, os cavaleiros do Apocalipse, as trombetas, as 7 trombetas, tá? E o anticristo e a besta vão dominar o mundo nesses últimos 7 anos. Vai haver todo aquilo lá que a gente conhece, né? Os selos serão abertos, as taças da ira de Deus serão derramadas, os cavaleiros do Apocalipse vão aparecer, né? Assolando tudo a terra nesse período desses 7 anos, né? Mais pontual, né? Mais acentuado nesses 3 anos e meio, nos últimos 3 anos e meio. As 2 testemunhas vão aparecer lá em Jerusalém, elas vão estar lá profetizando no meio de Jerusalém, como o texto diz. Elas vão ser mortas, depois elas vão ser arrebatadas no céu. Todos esses eventos acontecerão nesse período da grande tribulação, tá? E aí no final dessa grande tribulação, no final desses 7 anos, no findar desses 7 anos, vai acontecer o quê? O Armagedon. Jesus ele vai voltar, não como a Bíblia diz, né, do arrebatamento da igreja nas nuvens, não, ele vai descer na terra, ele vai pisar na terra com seus exércitos, né, e cumpre-se ali aquela palavra, né, de Apocalipse que diz que ele virá sentar no seu cavalo branco, as suas vestes salpicadas de sangue, na sua coxa direita estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele vai fazer ali, né, a palavra, a espada que sai da sua boca vai destruir todas as nações que são contra ele, todos os povos são contra ele. E aí, quando acontecer essa guerra, o Armagedon, que é a guerra final,
aí inicia-se o milênio. Isso então finalizou as 70 semanas. O Armagedon finaliza a última semana. Então nós terminamos a semana que Deus, a semana de número 70 que foi profetizada a Daniel. E ao finalizar dessa semana de número 70, então a gente vai para realmente o final de tudo. A Bíblia diz que os santos, vão ser arrebatados, os santos serão ressuscitados, os que estiverem vivos serão arrebatados, estarão no céu, ali nas bodas do Cordeiro, vai acontecer o tribunal de Cristo para a distribuição de galardão. Posteriormente, na terra inicia-se o milênio, passa todos aqueles que aceitaram a Cristo, todos os judeus, porque as 70 semanas estão determinadas para o judeu e para a sua santidade. Então, vai acontecer ali o milênio, 1000 anos de paz. Vamos dizer assim, uma paz exterior, e na grande maioria interior também. Só que ao final desses 1000 anos, Satanás vai ser solto. Satanás vai ser solto para assolar de novo, e ele vai enganar grandes nações. E aí o texto vai falar sobre Gog e Magog, que foi um general e um grande povo, Então vai ser muita gente enganada por Satanás de novo, porque dentro do milênio, haverá uma teocracia, é Deus governando, é Deus que vai tomar conta. Então todo mundo vai ter uma igualdade social, porque Deus é justo. Deus é justo. Não é democracia, é teocracia, teodeuscracia. O governo de Deus, Deus dominando. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai julgar a terra e os seus santos com ele. Então ao final disso aí, desse milênio, desses 1000 anos de paz, Satanás vai ser solto, vai assolar de novo, vai enganar muitos. Só que aí então Deus ele vai se levantar e vai destruir Satanás. Vai lançar ele de uma vez por todas, a condenação final. De uma vez por todas ele vai ser condenado. Então aí a gente dá início ao trono branco, o grande trono branco. Que todos aqueles que foram condenados, que morreram fora de Cristo, vão ser julgados. E ao findar daí desse trono branco, eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas ao findar de todo esse julgamento, dessas pessoas que são condenadas vão ser julgadas, ouvidas e condenadas. Aí então estaremos adorando aí eternamente no céu de glória. E foi isso que Deus ele revelou para Daniel no capítulo de número 9. Foi isso que Deus falou com Daniel no capítulo de número 9. Mostrando para ele clara e exclusivamente, tudo o que ia acontecer desde os dias anteriores a Daniel, ou nos dias de Daniel, até o final de tudo, até acabar tudo. E nós irmos morar com Deus para a glória do Senhor. Então foi essa aí a aula de hoje, a aula de número 13, falando aí das 70 semanas. Então aqui encerra a semana de número 70. Eu sei que é um assunto um pouco complexo, no sentido de entender, às vezes fica um pouco confuso, mas eu estou à disposição aí para sanar as dúvidas. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer, a gente vai respondendo você à medida do possível, Pode entrar no meu direct, no particular. Você que não viu as aulas anteriores, vai lá no YouTube e olha lá, canal Pastor David Evangelista, Pastor David Evangelista, você tem os canais lá, você pode dar uma olhadinha, você pode verificar tudo certinho as outras aulas, E nós vamos seguindo, Esse estudo nós estamos fazendo é Daniel e Apocalipse. Daniel e Apocalipse, nós estamos interpretando as profecias. Nós vamos para o final aí de Daniel, Daniel tem aí 12 capítulos e nós estamos então no capítulo número 9. Aula que vem, Daniel capítulo 10, São os acontecimentos dos últimos dias, tratando aí sobre algumas coisas, porém, falando ainda sobre a Pérsia, Capítulo 10 e 11 vai falar sobre o Império Medo-Persa. E nós vamos tratando então essa linguagem profética de Daniel, aula que vem, Daniel capítulo 10. Hoje a gente encerrou as 70 semanas e aula que vem, Daniel capítulo 10, para a glória do Senhor nosso Deus. Não perca, espero você que quarta-feira, a partir das 8 horas, nós estaremos aí falando então, finalizando e dando início a mais uma aula. Já estamos indo para o final, o final do livro de Daniel, para posteriormente a gente engrenar no livro de Apocalipse, que também vai ser muito bom, muito boa o estudo de Apocalipse ali, linguagem de Apocalipse também, como alguns capítulos de Daniel são uma linguagem
muito profética, né? Se você lê apenas, você não consegue entender, você tem que ler e ter ali fazer a interpretação profética, mas é muito bom. Queridos, é isso aí, nós vamos finalizando a aula por aqui. Quero agradecer cada um que começou e está aí até o final, você que entrou e saiu, depois confere a aula aí em nome de Jesus. Vou dar a bênção apostólica e a gente encerra nessa noite. Eu te abençoe, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre você, sua casa, sua família, sobre tudo que diz ao teu respeito, hoje até a vinda de Cristo e eternamente. E você que é a noiva santa e adornado Cordeiro diz, amém. Louvado seja Deus. Queridos, Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a bênção de Deus chegue aí até você em nome do Senhor Jesus, que essas aulas possam estar servindo de engrandecimento aí, espiritual, teológico para a tua vida, que você possa agregar mais valores aí em cada aula. Deus abençoe, espero você quarta-feira que vem, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, tchau, tchau.